Mais alguém? Quem dizimou, levanta a mão. Quem não dizimou, levanta também. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e esse é um momento especial para nós, Senhor, em que nós Te colocamos, Senhor, como o primeiro ponto das nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te glorificar, nós queremos Te amar, Senhor, nós queremos servir a Ti, Senhor. Toca os nossos corações, Senhor, todos aqueles que puderam, os que não puderam, Senhor. Toca os corações, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que nós somos o que somos e seremos o que vamos ser de acordo com a Tua vontade, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Então usa cada um dos que estão aqui, Senhor, a todos os que vieram, os que não puderam vir, Senhor. Nós devolvemos essa parte que é Tua, Senhor, porque Tu nos dá, Senhor, o direito de administrar 90% do que também é Teu, Senhor. E nós mostramos a nossa fé Te regressando, Senhor, para a Tua obra, os 10% que Te competem, Senhor. Toca os nossos corações, Senhor, permita com que todos que vão usar esse dinheiro o façam para servir a Ti, Senhor, ao Teu nome, que é assim que nós Te glorificamos, Senhor. Nós Te agradecemos e adoramos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olha quanto fruto que tem aqui, ó. Tua fé está centralizada no Senhor? Então, se ela está centralizada no Senhor, você tem certeza que esses frutos vão prosperar. E pelos olhos da fé, nós vamos ver eles aqui na igreja. Amém? Pelos olhos da fé, nós vamos ter que comprar mais cadeira. É assim que nós temos que crer. E aí as coisas acontecem. Então, vamos nos colocar de pé e nós vamos orar por esses frutos. A campanha continua, estamos orando. Eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Nós, Senhor, colocamos não só os nomes que estão arrolados no caderno, mas nós colocamos, Senhor, agora também em especial, cada vida que está representada por estes frutos, Senhor. Cada um aqui, Jesus, tem um nome atrás. Que cada um aqui colocou, porque tem orado, tem buscado, tem colocado na Tua presença, e nós como igreja, Senhor, o Senhor nos investiu de autoridade como igreja, e tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu, que nós desligamos na terra é desligado no céu. Então nós ligamos, Senhor, a igreja de Jesus liga a salvação, Senhor, conversão, libertação destas vidas em nome de Jesus. E Pai, que elas possam, Senhor Jesus, Te encontrar, Senhor, e que elas possam ter um encontro especial contigo, assim como nós tivemos, ó Pai, e que elas possam ser, Senhor Jesus, conduzidas, Senhor, elas possam ser tratadas pelo Teu Espírito Santo e que elas possam estar aqui no nosso meio. O que nós pedimos, Senhor, também é que elas estejam no nosso meio, Pai. Pai, onde nós possamos também cuidar delas, Senhor, como responsabilidade que o Senhor nos deu. Se o Senhor já permitiu que tudo isso acontecesse, é porque o Senhor já nos deu a responsabilidade de cuidar destes frutos. Então, Senhor, já que eles estão sendo gerados, Pai, nós, Senhor Jesus, como uma mulher grávida, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, e geramos, ó Pai. Oramos, Senhor. Pedimos a Ti que cresça, pedimos a Ti, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe até o dia do nascimento, até o dia que cada um desses, Senhor Jesus, vão mergulhar nestas águas e saírem, Senhor Jesus, lavados e redimidos, Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Proibimos toda a retaliação do inimigo contra a vida deles no nome de Jesus e declaramos, Senhor Jesus, a Tua vitória sobre eles, a Tua vitória, Senhor, sobre a igreja, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja e nós já profetizamos que eles vão fazer parte da Sua igreja, portanto as portas do inferno também não prevalecerão sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com uma salva de palmas. Pastor Gilberto. Vamos orar pelo pastor que vai trazer a palavra. Senhor, glorificado seja o Teu nome. Abençoa a vida do pastor Gilberto, que ele seja Teu instrumento neste momento, Senhor. Que o Senhor possa enchê-lo do Teu poder. E, Senhor, que o Senhor possa, Pai, que a Tua palavra, e como sempre o Senhor faz todos os domingos, nós sabemos que ela vem
cumpre o que te apraz e não volta vazia. Em nome de Jesus. Proibimos toda a retaliação do inimigo contra a palavra de conhecimento. E que o Senhor pode operar com poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Glória a Deus. O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Por que é importante frutificar para Deus? Por que isso é importante? Queria analisar alguns textos da palavra com você, justamente para entendermos o que estamos fazendo, o que estamos buscando de Deus. Antes, vamos abrir Provérbios, capítulo 11, no verso 30. Provérbios, capítulo 11, no verso 30. Provérbios 11, 30. Vamos trocar um instrumento aqui. É um versículo só para abrirmos este assunto. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Vamos ler novamente? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Mais uma vez, feche seus olhos, por favor. Pai amado, sabemos, Pai, que o Senhor quer falar conosco. O Senhor usa Tua palavra agora, com liberdade, Senhor, para imprimir em nossos corações o Teu querer. Não permita, Senhor, que aquilo que está no coração meu, ou aquilo que possa ser entendido no coração dos Teus filhos, desvie a verdadeira intenção da Tua palavra, do Teu Espírito nesse momento. Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Se o Senhor não falar ao nosso coração, não vamos compreender. Mas essa Tua obra é o Teu desejo, e por isso nos reunimos aqui. Fala conosco, Senhor. Aviva a nossa vida em Ti. Muda a nossa história. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a frutificação, a vida do justo, o fruto do justo é árvore de vida. Está comparando a uma ação, as ações daqueles que amam e buscam a justiça de Deus, beneficiam as pessoas, alcançam corações, muda a história, abençoa as pessoas. É como uma árvore que frutifica para que outros possam se alimentar. E essa vida do justo é o que diz, e o que ganha almas, sábio é. Aquele que alcança as pessoas, almas são vidas, são pessoas. Sábio é aquele que atrai o coração das outras pessoas para o seu Deus, para aquele que dá vida para Ele. Então, com base nisso, eu queria repassar rapidamente os assuntos que estão na nossa apresentação. Dimas, o PowerPoint aí nosso, queria passar rapidamente, lembrar aquilo que eu já falei e só detalhar para que existe o fruto, para depois a gente dizer por que é importante frutificar para Deus, tá bom? Biologicamente, a gente está baseando no texto de João 15:16. Jesus disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda.
Então, esse pedido que nós estamos fazendo aqui, de alcançar vidas, pessoas que estão distantes, sem conhecimento de Deus, ou que precisam ter um encontro com Jesus, essa oração é baseada naquilo que Ele nos nomeou para dar frutos. E a nossa oração, fazendo assim, vai ser ouvida. Então não é em vão que nós clamamos para que as pessoas sejam alcançadas. Então estamos passando por esse tempo de intercessão. Aqui são nomes, né, de acordo com o gabarito lá, gabarito, repito, as mulheres são cacho de uva, os homens são as maçãs, jovens são laranjas, adolescentes são as peras e as crianças são como é que é mesmo? Cereja. Olhei e não lembrava mais. Bom, vou passar rapidamente. Próximo. Lembram-se que nós falamos as duas funções do fruto? Um fruto existe para quê? Só para a gente comer? Não. O fruto vem da flor. A flor, normalmente nas árvores frutíferas nascem as flores, depois das flores vêm os frutos. Na verdade, já nas flores estão as sementes. Mas as sementes precisam estar se preparando, maturando-se até que possam ser plantadas. O fruto vem, então, com a primeira função de proteger as sementes. Lá em Gênesis está escrito que Deus criou as árvores, criou os vegetais e criou árvores frutíferas de acordo com a sua espécie, árvores que tinham sementes, ou árvores que deem frutos que tenham sementes. É o que está escrito ali, literalmente. Então, o fruto tem a primeira função dele, é proteger a semente, nutrir a semente, até que ela esteja no ponto de ser plantada. Então, o fruto existe para isso. E o segundo trabalho do fruto, o segundo objetivo da existência do fruto é a disseminação. É como essa semente, depois que está madura, vai sair dessa fruta. Aí essa fruta tem a capacidade de fazer algumas coisas interessantes. Eu falei já, eu vou mostrar agora com um pouquinho mais de imagem para você não esquecer. Próximo. Aqui não dá para ver, mas não é o Batman, é um morcego comendo um fruto, né? Então não está muito bem aí, muito claro, mas ele está comendo uma fruta. Morceguinho é bom para comer frutinha cheia de semente, né? Porque depois ele sai bombardeando, né, em todos os lugares. E aí bate nas paredes, você olha, está cheio de semente. Quando ele come bem, ele lança sementes em todos os lugares. Aquelas sementes passam pelo seu trato digestivo, sem problema nenhum. Vai nascer uma planta, onde for que o morcego fizer as suas necessidades. Isso é uma maneira de disseminação. Próximo. Assim, a mesma maneira, as aves, tanto comendo quanto levando no bico, deixa cair, né? As aves não têm muita coordenação muito boa no bico, ela deixa cair o que pega, ela vai lá e pega de novo. Então as aves também fazem esse papel de levar a semente em lugares longes, distantes. O que mais? Outra maneira de disseminação que inclui a semente. O vento, ali é o dente de leão, essa aqui eu não sei como é que é, mas veja, parece uma asa, né? Isso aqui bate o vento, quando está maduro, solta-se, fica frágil. E bate o vento, cada algodãozinho daquele aí, cada peninha daquela ali, aparentemente, vai embora, tem sementes. E vão cair longe, e vão nascer novamente da sua espécie. Então, esse tipo de semente, quando ela está em ordem, só bater o vento, que vai lançar a semente longe. Próximo. Carrapichos, já falei, né? São pequenos espinhos. Né? Quem gosta de andar no mato sabe que fica cheio de carrapicho, né? Fica lá cheio. O que é isso aqui? Fica um tempão tirando. São as sementinhas que saíram. Às vezes gruda na pele do animal, o animal vai longe, e depois ele dá uma esfregada lá, semeia, distante. Então, não há limites para aonde vai a semente. O que mais? O coco da Bahia. O coco da Bahia, né, além de ter a sua água maravilhosa, quando ele cai na água, ele boia, ele tem ar, ele fica boiando. E ele vai embora. Dependendo do lugar onde ele para, vai nascer um coqueiro. Então ele vai levado pela água.
Então a gente não sabe como, naturalmente falando, cada fruto tem uma característica e pode levar semente em lugares distantes. Ok? Tem mais algum? A mamona que nós falamos, né, tem a capacidade de explodir. Quando a semente está boa, ela explode e a semente cai longe, mais distante do local. É uma maneira que ela tem, não sei se pelo ressecamento, né, da casca, mas é porque a semente está pronta para ser semeada. Tem mais algum? Acho que acabou. Amém. Só estou lembrando essa verdade porque o Senhor Jesus disse em João, no capítulo 15, eu queria voltar lá e começar a responder por que é importante frutificar para Deus. João, capítulo 15. Vamos voltar lá nesse texto. Nós já falamos aqui que fruto para Deus tem a ver com alteração, mudança de caráter, para começar, porque o fruto do Espírito são as características do caráter de Cristo, né, que está em Gálatas 5:22, e fruto tem a ver também com o espalhar da semente, tem a ver com essas duas funções, preservar a semente no nosso coração. É impossível preservar a semente de Deus no coração e não ser transformado por ela. Jesus disse: a semente é a palavra de Deus. Quando você é um fruto de Deus, a palavra de Deus é guardada no teu interior. Então as coisas começam a mudar em você. Porque o poder da palavra de Deus opera transformações em nós. O Espírito veio para imprimir na tua vida o caráter de Cristo. Amor, alegria, paz, fidelidade, benignidade, bondade, mansidão, longanimidade, mansidão, temperança. Um fruto com vários gomos. Amém? Essa é a operação interior do Espírito em nós. Agora, Jesus diz aqui, vamos ver aqui, por que é importante frutificar para Deus, então? Eu sou, 15:1, eu sou a videira e meu pai é o lavrador, ou o agricultor, ou viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Primeira coisa aqui que a gente vê nessa palavra limpa, a terra pertence ao Senhor, mas a terra não lhe produz nada, sem que ele atue e trabalhe nela. Jesus já foi, vamos direto ao assunto, Jesus disse: a terra é o coração dos homens. Nós não podemos dar nada de bom para Deus. Deus precisa atuar em nós, modificar a nossa estrutura, principalmente pensando na história da humanidade. Todos nós somos maus por natureza, uns mais, outros menos. Uns tiveram liberdade de expressar sua maldade. Outros foram contidos por sua educação, pela sociedade e tudo mais. No entanto, a semente do mal está em todos os corações. E por causa disso, é que a humanidade está condenada. Por exemplo, Adão e Eva pecaram, saíram da presença de Deus, quebraram o relacionamento com Deus, assimilaram uma outra semente, porque eles tinham antes a semente da palavra de Deus. Deus havia dito para eles o que se referia à vida deles, o que eles deveriam fazer para ter uma vida abençoada. Mas quando Satanás veio e lhes falou algo que eles aceitaram, outra semente se misturou à semente de Deus. E essa mistura foi a desgraça da humanidade. Nesse ínterim, foi feita uma promessa: a descendência da mulher pisará a cabeça da serpente. A Eva engravidou, e no primeiro filho, ela já colocou o nome dele, que indicava a expectativa de alguém que pisasse a cabeça da serpente. Ela colocou o nome do filho de Caim: recebi um varão do Senhor. Parece ser como se diz, uma exclamação de até que enfim chegou alguém para pisar a cabeça da serpente.
Era essa a expectativa que ela tinha já no seu primeiro filho. Que tristeza! Porque nasceu um com semente boa no coração, outro com a semente má imperando. Caim matou Abel. A morte, o pecado foi se instalando na sociedade de tal maneira que chega em Gênesis 6, diz que a terra toda, todos os que habitavam na terra estavam corrompidos. A violência se espalhou sobre a terra. Todos os pensamentos e imaginações do coração do homem era só má, continuamente, a ponto de Deus falou, deverá vir um juízo sobre a terra. Por isso Deus chamou Noé, que achou graça aos seus olhos. E ele chamou Noé e fez construir uma arca. O juízo foi o dilúvio, onde todos morreram, menos a família de Noé. Muito bem. Então, essa situação, não há nada que se produza nesta terra que possa ser suficientemente agradável a Deus. Nós já falamos aqui, tudo que nós fizermos por nossa própria conta, por mais belo e lindo que seja, se não for purificado por um sacrifício digno, não pode se achegar a Deus. Tudo que uma família judaica fazia naquele tempo era semear na sua terra, criar o seu gado, ter a sua família abençoada, mas de tempo em tempo ela tinha que apresentar, por lei, um sacrifício diante de Deus. E quando iam ofertar, até os dizimar o fruto da terra, dizimar o seu gado, eles iam ofertar, tinha que apresentar diante de Deus um sacrifício, para que os pecados daquela família ficassem no animal e não fossem cobrados. Era a ideia que estava sendo impregnada num povo, para que pudesse entender que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. A ponto de João Batista, quando ver Jesus, já foi dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguém vai se sacrificar em nosso lugar, de maneira completa. Então, precisávamos disso. Por quê? Porque nada do que fizéssemos era bom diante de Deus o suficiente. Deus reconhece o esforço de cada um. Mas veja só, por que estou dizendo isso? Porque ele diz que, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E ele diz da outra parte, no verso 2, a parte final, ele limpa toda a vara que dá fruto, para que dê mais fruto. É obra de Deus nos limpar. É obra do Espírito nos limpar. Você não consegue se limpar sozinho. Você não consegue ir ao fundo do teu coração e retirar de lá as sementes que foram impregnadas do pecado por gerações. Quando estudamos aqui libertação, quando mergulhamos na palavra de Deus, enxergamos que existem pecados geracionais, espíritos familiares que se aproveitam da herança dos pecados das famílias para poder escravizar espiritualmente, para poder destruir a vida das pessoas. E não há como fazer isso. Não há outra maneira de se libertar desta lei, porque quando Adão e Eva se submeteram ao Senhor, uma lei passou a solicitar dos homens essa posição de escravidão. Então o Senhor tem que fazer uma operação de limpeza em nós. Então ele pega aquele que está produzindo algum fruto, aquele que ainda se esforça, aquele que não quer mais viver no pecado, aquele que não já começa a se manifestar contra as dificuldades da vida e começa a ficar incomodado com os pecados com os quais ele está aprisionado, e ele começa a buscar a Deus ou buscar alguma coisa, o Senhor vai encontrá-lo. Porque ele quer limpar todo o que produz algum fruto, para que produza mais fruto. Então, por que digo isso? O próprio verso 3, Jesus já disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a palavra de Jesus não é uma palavra comum, não é uma filosofia humana, não é um ensinamento humano mais elaborado. A palavra de Jesus é a palavra de Deus, Ele é o Verbo encarnado e Ele limpa a nossa vida. Vocês, ele estava dizendo para os discípulos, vocês já estão limpos. Porque eu tenho falado a palavra do Pai para vocês. Eu tenho dito a palavra de Deus para vocês, então vocês já estão limpos. Ele estava dizendo para os discípulos. Porque ele disse, vocês são varas
e vocês devem estar em mim. Efésios 5, 26, quando Paulo orienta os maridos a como tratarem as suas esposas, tendo como modelo Cristo e a igreja, ele diz para os maridos, Efésios 5, no verso 25, ele diz, Efésios 5, 25, vós, maridos, amai vossa mulher. Vou aguardar mais um pouco para você acompanhar. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Houve entrega, houve um marido que entregou a vida para que a esposa pudesse viver. Assim é que os maridos devem amar suas mulheres. Se entregou por ela. Para quê? Por que ele se entregou pela mulher? Por que ele deu a vida pela mulher? Olha só, verso 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, Jesus limpa a sua igreja pela palavra. Toda palavra pregada é uma maneira de ser limpo. Toda palavra lida é uma maneira de ser regenerado, limpo, liberto. A palavra de Deus não é uma palavra humana, não é uma coisa que se deva buscar para conhecimento da nossa razão. Somente você deve buscar pela razão, pelo coração, pelas suas emoções, por tudo, porque a palavra de Deus é a vida de Deus, é a pessoa de Deus revelada a nós. Então a palavra limpa. Os piores pecados, os mais arraigados na vida, aqueles que estão trazendo as piores desgraças no coração de uma pessoa, vai ser visitado pela palavra de Deus. Em Hebreus, ele diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, isto é, ela corta dos 2 lados, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A palavra de Deus vai em lugares que um psiquiatra não pode alcançar, o psicólogo não pode alcançar, os remédios não vão alcançar nunca, a divisão entre a alma e o espírito, e faz as cirurgias necessárias no nosso coração. E é somente assim que nós estaremos em condições de frutificar para Deus. Por isso Ele nos limpa. Então Jesus diz, vocês são varas, eu sou a videira. Vocês devem estar em mim, porque o Pai vai chegar e vai pegar aqueles que estão frutificando e vai limpar para produzir mais fruto. É obra de Deus, é cuidado de Deus para com a tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus cuida de você, está interessado em você. Você não precisa mais viver em escravidão. Você não foi chamado para viver na escravidão do pecado. O Senhor chamou você para ser livre, para limpar você. E a palavra de Deus limpa você. Então, é Ele quem atua, e aí sim vai dar frutos para Ele. Por que é importante frutificar para Deus? Irmãos, porque é aquilo que de fato glorifica a Deus. O que é glorificar? É dar glórias, é exaltar. Frutificar é algo agradável. Deus é digno de honra e glória. Certo? Deus não é um astro que se alegra com os aplausos, só porque eu gosto de me sentir bem. Não. Ele é digno disso. É diferente. Porque o astro está lá fazendo as cenas e todo mundo aplaudindo e dizendo que ele é o máximo, mas ele não é. E se você chegar bem junto dele e perguntar, você é mesmo? Ele vai dizer, não falar nada para ninguém, fica quieto aí, sou demais. Demais nada. O pai de um amigo meu se dizia que não precisava de nada. Eu comecei a falar de Jesus para ele, e ele estava numa crise muito grande. Eu falei, você tem que dizer isso para o Senhor pode alcançar a tua vida, o Senhor pode responder para você. E ele falou, mas eu não preciso, eu não tenho necessidade disso, esse conhecimento todo, eu nunca precisei, vou precisar agora. E a esposa dele estava do lado, cutucou ele e disse, porque você não fala quando você acorda de madrugada ali chorando em desespero, porque você não fala isso? Não precisa mesmo? Nada como uma esposa para detonar o marido. Para contar as fragilidades.
E ele todo fortão, tal, querendo rejeitar a palavra, mas a esposa dele, quando você acorda de madrugada aí, desesperado, pensando que vai morrer, precisa. Então, irmãos, o que glorifica a Deus é isto. Verso 8 diz assim, de João 15, nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto. E mais, e o vosso fruto, olha só, vamos lá, pegar todas as palavras. 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Até aqui, vou destacar outra coisa agora. Muito fruto. Que fruto, hein? Vou voltar. Fruto. Transformação do caráter, segundo o caráter de Cristo. Quanto mais fruto você der no interior, melhor. Porque a semente está preservada para você semear depois na vida de outras pessoas. O fruto tem a função preservar a semente e disseminar, espalhar a semente. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Não dá para ser discípulo de Jesus se não frutificar. Ninguém é discípulo de Jesus se não for transformado segundo o seu poder, segundo a sua palavra, segundo o Espírito no seu interior. Ninguém é discípulo de Jesus se, em consequência, não vier a espalhar aquilo que recebeu. Outra conclusão que podemos chegar, por que é importante frutificar para Deus? No verso 3, ele disse que já estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. Podemos concluir, porque Jesus nos escolheu e capacitou para esta finalidade. Você foi escolhido, não só escolhido, foi capacitado para isso. O Senhor está capacitando você para isso. Por que podemos afirmar isso? Verso 4, João no verso 4, 15, verso 4 diz: estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Você não vai dar fruto se não estiver em Cristo. Por isso que Cristo tem que estar no lugar certo na sua vida. Jesus não pode estar como um valor, no mesmo nível que os outros valores da sua vida. Uma pessoa religiosa tem Jesus como um dos valores da sua vida. Mas aquele que é fiel ao Senhor e entendeu a realidade do Senhor Jesus, coloca Jesus no centro da sua vida, no trono da sua vida. Então ele disse, olha, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Se eu não estiver em Cristo, se Cristo não estiver em mim, não há transformação no meu coração, não há mudança na minha vida. E ele continua dizendo no verso 5, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Jesus está afirmando a mesma ideia. Tem que estar em mim e eu nele. Aí sim vai haver muito fruto. Bom, no verso 16 a gente já leu. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei. O que é isso, essa palavra? Eu estabeleci vocês. Eu dei condições para vocês. Eu dei autoridade para vocês fazerem isto. Eu vos nomeei para que vocês possam ir e dar frutos. Então o Senhor capacitou-nos. Ninguém está sem a capacidade de ser frutífero para Deus. Nós fomos chamados para dar fruto, e o nosso fruto tem que permanecer. Ele nos estabeleceu para isso, nos nomeou para isso. Então, faça isso. Receba a palavra de Deus no seu coração, deixe o Senhor transformar você. Abra mão das suas resistências ao Senhor. O Espírito Santo vai mexer em áreas doloridas da sua vida, que custam pouco para deixar, mas é assim que Ele trabalha. Depois você vai ter sementes para poder partilhar com os outros. Então, e ele disse também uma coisa importante, vocês vão dar fruto, e o vosso fruto vai permanecer.
Irmãos, tem uma coisa mais triste, é você investir em alguma coisa durante a vida, dar todo o tempo, muito tempo da sua vida, pagar um preço alto por alguma coisa, depois ver aquilo murchar e morrer. Isso é difícil. Em vários aspectos, a gente, às vezes, em vários níveis, a gente pode sofrer isso. Eu creio que não é fácil uma pessoa, e outros podem dizer aqui por si, uma pessoa investir num relacionamento durante tantos anos, e depois ver aquele relacionamento acabar, minguar, morrer, por uma série de problemas. Não é fácil. Eu já tive uma experiência séria com isso, até na área do ministério, que não devo nem dar muitos detalhes. Mas a minha impressão é, perdi tempo. Passei 2 anos da minha vida tentando fazer uma coisa que uma outra pessoa não queria fazer da maneira correta. Então, afundamos. E eu pensei, se eu tivesse investido isso em outro lugar, melhor estaria. A sensação que eu tive é que eu tinha jogado fora 2 anos inteiros da minha vida. Uma sensação de perda muito grande. Eu tive que buscar em Deus o que Ele poderia me dizer a esse respeito. O que Deus me respondeu para aliviar meu peso foi: eu chamo pessoas para passar por processos. O seu ministério, nesse tempo, foi passar esse processo junto com aquela pessoa. Então, não foi em vão. Isso consolou meu coração, mas que eu senti. E talvez situações difíceis que você tenha passado na sua vida, você tenha a impressão de que perdeu, de que não tem mais como voltar atrás, não tem mais como recuperar. Talvez Deus tenha permitido isso, para você adquirir um conhecimento muito maior hoje, que vai abençoar muito mais a tua vida. O Senhor fez isso demais nas Escrituras. Chacoalhões, para as pessoas acordarem e olharem para Ele. Então, irmãos, é importante frutificar para Deus, porque Ele atua para este fim, e o Pai espera isso de nós. Segundo, porque é aquilo que glorifica a Deus, de fato, frutificar. Terceiro, porque Jesus nos escolheu e nos capacitou para isso. Nos deu condições para isso, nos nomeou. E qual é a maior capacitação? São 2 maiores capacitações que Ele nos deu. Primeiro, a sua palavra. A palavra de Deus nos orienta. A palavra de Deus nos leva a revelar. É a revelação de Deus para nós. E a segunda é o Espírito Santo. Porque em Lucas 24, no verso 46 a 49, está escrito assim, Lucas 24, 46 a 49, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus estava dizendo para eles: olha, tudo o que está acontecendo, toda essa dificuldade que vocês estão passando, toda essa dor que vocês sentiram, porque eles ficaram acabados quando Jesus morreu. Ele estava dizendo: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dentre os mortos. Ele está dizendo, tudo o que está acontecendo estava predito nas Escrituras, eram profecias que estavam se cumprindo. Jesus estava dizendo: lembra que eu falei para vocês que ia acontecer? Lembra que eu falei que isso estava profetizado? Pois está acontecendo. Isso tudo ia acontecer para que todas as nações fosse pregado o arrependimento, começando por Jerusalém. Só que vocês vão fazer uma coisa: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ele estava falando, não adianta vocês saírem agora. Não adianta vocês tentarem dar fruto sem o poder do Espírito Santo nas suas vidas. Entende isso? Não adianta tentar sair e fazer as coisas, você vai semear a palavra, mas o que chama e que dá vida, o Espírito de Deus, junto com a palavra de Deus. Agora eu vou falar uma coisa difícil, terrível aqui.
Por que é importante frutificar para Deus? Porque há terríveis consequências em não produzir frutos para Deus. Como terríveis consequências? A começar aqui dessa palavra. O verso ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Verso 2 de 15. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Toda vara em mim que não dá fruto, ele tira. São poucas palavras para isso, mas são terríveis. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. A pior coisa que existe é nós termos um objetivo a cumprir, um propósito a cumprir, e não atingirmos por nossas dificuldades. Você começa a notar aqui que o interesse de Deus é nos fazer frutificar, porém a nossa postura vai nos permitir frutificar ou não. Tem algo da liberdade aí que Deus honra. Deus respeita a liberdade de cada um. Se você não quiser que o Espírito atue, falando claramente, se você não permitir e não quiser que o Espírito Santo atue na tua vida, no teu interior, para imprimir amor no lugar de algum ódio, no lugar de algum egoísmo que você tem aí dentro, Ele não vai forçar você, Ele não vai violar a tua vontade. Se existe alguma uma tristeza, uma infelicidade que você tenha se apegado, e que você não quiser largar, o Espírito Santo não vai derrubar você, não vai bater em você, ele vai fazer de tudo para você acordar, mas a decisão é sua. Você deve abrir a porta, você deve deixar ele entrar. O Espírito vai abrir isso para a nossa vida. Então perceba isso, ele vai querer limpar-nos para dar mais fruto, mas se eu não deixar que ele me limpe, vai chegar um momento que eu vou ficar seco. E, irmãos, isso é muito ruim. Existem algumas figuras nas Escrituras que mostram que até o mesmo povo de Israel entrou nessa situação. Olha só Miqueias, o livro de Miqueias, no capítulo 7. Miqueias, no capítulo 7, no verso 1 a 4. Olha que clamor fez Miqueias. Ai de mim! 7, verso 1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue. Caça cada um o seu irmão com uma rede, e as suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa, e o grande fala da corrupção da sua alma. Assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que um espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação, agora será a sua confusão. Antes do juízo de Deus, instala-se o caos. O juiz aceita a recompensa para fazer a corrupção. O grande, o príncipe, não inquire, fica lá tentando fazer algo, não faz justiça. Aquele que deveria se livrar do mal não o faz. Então vai havendo uma desgraça. É como uma pessoa que está buscando um fruto e não tem. Isso significa deserto. Olha só, Isaías, capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Vamos ver algumas figuras disso. Depois vamos aplicar a nossa vida. Isaías, capítulo 5, no verso 1 a 7.
É uma parábola da vinha. Agora cantarei, Isaías 5, 1 em diante. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? Essa pergunta ficou chocando, machucando o meu coração. Porque se havia algo que pudesse ser feito, o dono da vinha faria. Que mais que eu se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Vou tirar a proteção. E ela vai ser invadida pelos animais. Derribarei a sua parede para que seja pisada. A tornarei em deserto e não será podada, nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro, mato. E às nuvens darei ordem que não se derrame chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercessem juízo. E eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. O Senhor deu tudo o que precisava para que fizessem justiça, para que fizessem juízo na terra. Mas quando existe a escolha pelo mal, a escolha pela injustiça, a escolha pela opressão, pela corrupção, o que mais pode fazer o Senhor? Então, irmãos, é terrível não frutificar para Deus. É uma situação terrível. Israel passou por isso, como nação. Precisou ter esse encontro forte com Deus como juiz. Aliás, a profecia de Isaías era essa. Ai dos que ajuntam casa, os versículos posteriores mostram isso. E ele começava a dizer, vocês juntam casa a casa, se reúnem a herdade, isto é, ficam juntando as heranças, até que não haja mais lugar, fiquem como únicos moradores no meio da terra. Ai de vocês. Depois ele diz, ai dos que vivem bebendo, os beberrões, que bebem de manhã, de tarde, de noite. Ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Aí, no capítulo 6, ele tem uma visão do Senhor no templo. E quando ele olha o Senhor, ele diz, ai de mim. Ele se enquadrava ali. Mas a pergunta é, o que mais precisa ser feito para que a gente possa ser frutífero? Jesus já morreu, já ressuscitou, o Espírito Santo já veio, temos a palavra nas mãos. Essa semana eu até postei no meu blog lá a notícia que eu já tenho ouvido há muito tempo. Nos países muçulmanos, onde há perseguição brava dos cristãos, onde os cristãos não podem falar uma palavra, onde que alguém for pego com um texto bíblico é morto. Muitos muçulmanos estão sonhando com Jesus. Jesus fala com eles, conversa com eles, e eles começam a procurar cristãos para falar de Jesus para eles. É difícil. Vai chegar para um cristão e vai falar, ó, você é cristão, me fala de Jesus. Aí o cristão olha e pensa, isso é uma pegadinha para me levar. E não fala. Aí Deus tem que encaminhar para alguém corajoso, alguém que dispõe de dar a vida, para dizer, eu tenho semente para você. Eu vou abrir a minha semente aqui, eu tenho sementes maduras para te dar. Está aqui. Sabe o que dizem os cristãos na Coreia do Sul, na Coreia do Norte? Os verdadeiros cristãos na Coreia do Norte. Porque lá eles adoraram a outro Deus que não seja o imperador lá, é crime político também. Não é um só crime religioso.
Encontraram um jovem com um versículo, um papel com versículo no bolso, recentemente. Acharam, isso aqui é da Bíblia, não é? É. Pegaram a família dele e levaram para... A família era cristã. Levaram para a praça pública, para que fosse exemplar a todos. Levaram para a praça pública, levaram e começaram com crianças, enforcaram as crianças, enforcaram o jovem, enforcaram os pais, e depois eles partilham e picam os corpos para ficar um monte no meio da praça durante os 3 ou 4 dias. Coreia do Norte. Depois vem o lixeiro, joga no lixão. Para dizer para todo mundo, olha, aqui, quem crê em Jesus é assim. E os cristãos lá da Coreia do Norte dizem, sabe por que existe um avivamento na Coreia do Sul? Porque nós estamos derramando sangue aqui na Coreia do Norte. E sabe que tem um cinturão de cristãos lá, ser cristão, ou no Oriente agora, na China, quando uma pessoa diz, eu tenho um chamado missionário, ela está dizendo, eu tenho um chamado para ser mártir. Porque ela vai e com certeza não vai voltar. E eles têm um chamado na China, lá um movimento do Espírito que chama De Volta para Jerusalém. Eles se preparam como missionários e saem para pregar o Evangelho em todas as nações, dali até Jerusalém. Imagina o que tem no caminho. Uma caminhada na China, pelo leste ali, a caminho de Jerusalém. Então, irmãos, não é fácil, mas o pior de tudo é ficar seco, é não produzir frutos. E vou terminar, Mateus, alguns últimos textos, Mateus 21. Veja como o fruto é para Deus. Mateus 21. Verso 41, ou os anteriores. Jesus citou uma parábola dos lavradores maus. Os lavradores maus, vamos entender essa história, só para finalizarmos. 33, 21, 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e a circundou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro, apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito pelo meu filho. A meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem os frutos. Disse-lhe Jesus, nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Olha que coisa pesada. Sabe para quem que ele estava dizendo isso? Para os líderes judaicos religiosos. E eles entenderam isso, ficaram com um ódio terrível de Jesus, porque estavam dizendo assim, nós somos os que mataram os enviados. Jesus estava dizendo que todos que foram enviados foram os profetas, até que veio o filho, aí mataram o filho, para ficar com a herança dele. Mas deixa estar, que foi por causa de ser entregue, que nós ficamos com a herança de Cristo. Hoje, qualquer um que crer em Cristo, entregar a vida ao Senhor, é chamado de co-herdeiro de Cristo. Aleluia. Realmente ficaram com a herança. Nós ficamos com essa herança dele. Ele entregou voluntariamente a nós. Mas o que eu quero chamar a atenção é,
Eles mesmos concluíram, foram eles que falaram, o que vai acontecer quando vier o dono da vinha? O que vocês acham? Eles disseram, ele vai dar afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem o fruto. Então o importante é dar o fruto a tempo a Deus. E ele diz de novo, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, será dado a uma nação que dê os seus frutos. Então, irmãos, nós fomos chamados para frutificar para Deus. Repito, frutificar para Deus significa ter o fruto do Espírito no seu interior, estar pronto para liberar a semente no tempo da maturidade. Então, Lucas 13, nós temos que frutificar, porque é coisa terrível deixar de dar fruto. Lucas 13, 6 a 9. Lucas 13, 6 a 9. Será que eu tenho chance? E dizia esta parábola, Lucas 13, 6 a 9. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, para que eu a escave e a esterque, e se der fruto ficará, e se não, depois a mandarás cortar. Há uma chance para todos. Foi dada uma chance a todos. Deixa o Senhor preparar, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor estercar, escavar as nossas raízes, deixa o Senhor colocar vida nas nossas raízes, e aí sim nós vamos frutificar a seu tempo. Aí sim, quando o Senhor voltar para pegar o fruto, vai ter fruto para Ele. Nós seremos motivo de graça, de glorificação ao nome do Senhor. Você tem frutificado para Deus? Todo esse princípio eu fiquei aqui anotando. Existem inúmeras, os princípios são mostrados em várias parábolas, várias palavras de Jesus, em que ele diz, por exemplo, negocia o seu talento. Ele deixou o talento. Quem não planta a semente de Deus é semelhante àquele que não negociou o talento, escondeu o talento para devolvê-lo inteiro para o Senhor, enquanto que o Senhor disse: se você pusesse no banco, ela já daria um rendimento para mim. Você me fez perder dinheiro com isso. Contou a parábola de Jesus. Contou Jesus essa parábola. Então, mas não esconda o talento, lance a semente, semeie. Partilhe aquilo que você tem recebido no seu coração. Talvez não esteja maduro ainda. O Senhor está trabalhando em você. Então não rejeite a ação do Espírito no teu coração. Não rejeite a unção de Deus sobre a tua vida. Jesus falou: se você permanecer em mim, no verso 7 de João 15, você vai pedir o que quiser e será feito. Quem permanece em Cristo começa a pensar como Ele pensa. Quem permanece em Cristo começa a entender qual é o desejo do coração dele. Aí os pedidos passam a ser de acordo com o coração de Deus. Você vai pedir o que você quiser, vai ser feito. Se o Senhor começar a mostrar para você que esse momento é o momento de ganhar tua família, tua esposa, teu esposo, teus filhos para Deus que estão distantes, ore, é desejo dele. Busque a Deus, tudo que você pedir será feito. Hoje eu estava ouvindo um pastor dizendo o seguinte: eu estava num cabaré, eu estava rodeado de prostitutas, de gente praticantes de todo tipo de coisa ruim, eu estava lá contando mentiras, bebendo, de repente eu ouvi uma voz forte: eu ensinei a você o caminho. E ele teve um susto ali no meio de tudo, do som, da boate, as luzes coloridas, ele parou: o que é isso? E ele ouviu de novo forte, ele trouxe um medo, um pavor muito grande nele: eu ensinei a você o caminho. E veio uma convicção forte no coração dele, lá no meio do inferno: minha mãe está orando por mim.
Já ouviu essa história antes? É assim, irmãos. Vai deixar de orar? Porque você está pedindo algo que Deus quer. Ele saiu dali. O álcool que o dominava já não dominava mais. Ele acordou, ele falou que dentro daquele cabaré os olhos dele se abriram. Ele falou: o que eu estou fazendo da minha vida? Não pare de orar por aquelas pessoas que você está querendo que sejam alcançadas por Deus. Não deixe de orar por aqueles que precisam ouvir ao Senhor. Não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de orar pelos seus parentes, não deixe de orar pela sua família, pelos seus vizinhos. Ore, use os recursos, ore a Deus, o Senhor vai alcançá-los, ainda que estejam no inferno. O Senhor vai lá, vai chacoalhá-los, vai fazê-los acordar. Negocia o talento, usa a semente que Deus te deu. Você vai pedir o que você quiser. E Jesus disse: você vai permanecer, se você permanecer em mim, você vai permanecer no meu amor, assim como eu permaneço no Pai. O Pai me ama, eu amo vocês do mesmo modo, ele disse. E sabe como a gente demonstra o amor por Deus? Sabe como a gente demonstra e permanece em Cristo? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Sabe? Amar a Deus não é ficar lá: oh Senhor, te gosto tanto, como o Senhor é bom, maravilhoso, pega um louvor e fica lá. Mostra mais, mostra que você ama, guardando a sua palavra. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se vocês permanecerem em mim, disse Jesus no verso 11, a minha alegria vai permanecer em vocês. Ele estava prestes a ser preso aqui, já estava preparando os discípulos para ser morto. Se eu tivesse para ser morto daqui a algumas horas, eu não sei se eu ficaria feliz, não. Eu não sei se eu teria alegria, não. Mas Jesus tinha. E ele falou: eu quero que a minha alegria permaneça em vocês. E não tem jeito, irmãos, nós somos conhecidos pelos frutos que damos ou pelos frutos que não damos. Se nós dermos um fruto agradável ao Senhor, vai ser visível. Se nós dermos espinhos, será visível. E se nós não dermos nada, também vai ficar visível. Então vamos orar, vamos ficar de pé. É importante demais frutificar para Deus. É um assunto sério. Não é algo que a gente possa deixar para amanhã. Vamos assumir o que o Senhor já nos deu. Nós temos chance do Senhor. Nós vivemos no tempo da graça, no tempo em que o Senhor está estercando as nossas raízes, está cavando as nossas raízes, está mexendo nas raízes, porque não adianta mexer nos galhos, não adianta podar a árvore, a gente tem que ser tratado nas raízes. Quando você poda uma árvore, depois nasce de novo. Mas quando é tratado na raiz, aí sim, a obra é bem feita. E o Senhor é poderoso para isso. Vamos orar. Pai amado, nós somos chamados por Ti a frutificar. Somos chamados por Ti a termos uma vida saudável. E vida saudável significa ser um fruto que contém a semente, que preserva a semente e depois a espalha. Senhor, transforma o nosso coração. O Senhor é poderoso, Espírito Santo de Deus. Como está escrito no texto de Gálatas 5, o Espírito luta contra a carne contra o Espírito, para que não façais o que quereis. Mas aqueles que são guiados pelo Espírito, andam no Espírito. Se somos guiados pelo Espírito, nós devemos andar no Espírito. Espírito Santo, frutifica em nós o caráter de Jesus. Nós queremos abrir mão dos valores que estão corrompidos em nós. Se existe maldade no nosso coração, e estamos guardando essa maldade no nosso interior, queremos abrir mão dela. Vem, Espírito Santo, ilumina o nosso interior, ilumina o nosso coração, frutifica a Tua vida em nós. Não permita que passemos tempo, Senhor, sem sermos limpos por Ti.
Limpa a vida dos teus filhos e filhas agora. Muitos estão aprisionados, Senhor, em lugares e que não conseguem sair há muito tempo. Estão aprisionados em vícios, aprisionados em pensamentos ruins, aprisionados em enfermidades, aprisionados por espíritos imundos. Ah, Senhor, o Senhor é poderoso para trazer uma nova vida. O Senhor é poderoso para expulsar, Senhor, toda a semente do maligno e transformar-nos numa pessoa nova, nascido de novo. O Senhor é poderoso para nos fazer nascer. Ah, Pai, obrigado, porque no novo nascimento existe nova semente, e a semente nova vai suplantar a velha, e o teu Espírito vai encher-nos de ti, e seremos semelhantes a ti, a todo dia mais, sendo transformados a cada dia, Senhor, a tua imagem. Senhor, nós desejamos isso, porque é isso que te glorifica, é isso que te agrada, Senhor, é isso que o Senhor espera de nós, é para isso que o Senhor nos chamou, nos capacitou, e nós não queremos ser ressecados, não queremos ser varas inúteis, Senhor. Pai, é natural, tua obra em nós se torna natural quando permitimos isso. Há alguém que gostaria de dizer: Senhor, tem áreas da minha vida que eu preciso nascer de novo, se não por inteiro, tem áreas que eu preciso da tua transformação, preciso da tua libertação. Quer colocar isso diante do Senhor? Quer frutificar abundantemente, conforme o desejo de Deus na sua vida? Você está se sentindo ressecado? Existe fruto na tua vida? Ou você está incomodado, porque já faz um tempo que você deveria estar mais adiante, talvez, você sente a necessidade disso? Existe chance para nós. Se você quiser fazer uma oração comigo nesse sentido, repita comigo no seu lugar, no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora abrir a minha vida para ser um fruto completo. Eu quero preservar a tua semente no meu interior, para que o teu caráter modifique o meu caráter. Senhor, eu sei que não é fácil. Ninguém muda o caráter por um esforço exterior. Mas eu tenho recebido a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, Senhor, muda a minha vida, muda o meu interior, faz de mim, a cada dia, alguém mais parecido com Jesus. Senhor, eu quero também saber liberar a tua semente, que as minhas palavras sejam as tuas palavras. Eu quero ter liberdade de partilhar o que eu tenho recebido. E que seja feito, Senhor, conforme o teu querer. Espírito Santo, usa-me como o Senhor quiser. Ajuda-me, Senhor, todos os dias, a orar segundo o teu querer, por todos aqueles que estão ao meu redor, para que eles venham a te conhecer, assim como eu tenho te conhecido, em nome de Jesus. Amém. Pai, o Senhor ouviu a nossa oração, o nosso clamor, declaramos diante de Ti nossa dependência. Frutifica na vida dos meus irmãos e irmãs, que eles tenham liberdade, Senhor, de perceber os novos frutos que o Senhor tem dado em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Pode assentar. Deus continue a falar ao seu coração a respeito dessa palavra. Vamos aos nossos avisos e vamos encerrar. Paz do Senhor, irmãos. Primeiro recado, Samuel. Chega aí. Acervo da família. Temos indicações. Agora a gente vai começar a fazer umas indicações de alguns títulos. Tudo bem, irmãos? Bom, estamos aí em plena atividade com o Acervo da Família, com mais de pelo menos 20 empréstimos aí por semana. E Samuel, tem que devolver, né, irmãos? Algumas pessoas estão sofrendo um pouquinho com o prazo, né, de lembrar, de devolver. Mas aí você vai lá, renova o termo, senão a Carol vai te ligar para pôr no Serasa. Não vai ter isso, não. Mas é só para a gente poder passar todo o material sempre para frente. Livros 2 semanas, DVDs 1 semana. Se você esqueceu, você vai lá e fala, vim renovar o termo que eu tinha feito, tal, para ficar dentro do prazo. Bom,
fazer algumas indicações aqui de alguns livros que estão ali, de algum material. O primeiro material que eu vou destacar é essa série de Heróis da Fé. É uma série que pegou os principais personagens da Bíblia, e eles fazem uma explicação do personagem dentro do contexto histórico e tal, e ao mesmo tempo fazem várias aplicações para a nossa vida. O que aquele personagem de 2.000, 3.000 anos atrás pode me ensinar hoje? O que eu posso aprender com a história dele hoje? Então, ao mesmo tempo que você fica conhecendo bem o que a Bíblia diz sobre esse personagem, você consegue aplicar para a sua vida várias verdades. Tem vários, tem Esther, tem o próprio Jesus, tem Davi, tem Moisés, aí tem outros temas que são bem interessantes, são muito ricos. Na verdade, para quem prega, por exemplo, cada capítulo é uma pregação que dá para fazer. Samuel, não é plágio? Tá? Não, pode, essas coisas não pertencem a ninguém, pertencem a Deus, a gente pode usar esse material. Então, essa série é muito interessante se você quiser conhecer melhor os personagens bíblicos e quiser aplicar mais sobre a sua vida, sobre as verdades que eles nos ensinam e o relacionamento deles com Deus. Esse daqui, muitas pessoas estão olhando ali, estão com dúvida, que é o Rota 66, Atos. O que é isso? Dois teólogos muito importantes no Brasil, um deles é o Russell Shedd e o outro é o Luiz Saião. Os dois são tops de linha aí de estudos da Bíblia. Eles criaram um estudo do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, aí, o 5º livro do Novo Testamento. Só que eles dão essa aula lá onde os eventos aconteceram. Então, por exemplo, quando eles vão falar de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre os cristãos e tal, eles vão lá no cenáculo, onde tradicionalmente ficava a casa de Maria, onde tradicionalmente se acredita que foi o lugar onde o Espírito Santo desceu pela primeira vez. Então ele vai falar de Atos 2 lá naquele lugar. E assim é o restante do livro. Ao invés de dar uma aula num estúdio, eles vão lá na Terra Santa, nos lugares onde as coisas aconteceram, e explicam a Bíblia, o livro de Atos, nestes lugares. Então é muito interessante para quem gosta de arqueologia, para quem gosta de cultura bíblica, essas coisas são bem legais. Temos filmes lá, eu trouxe um bem conhecido aqui, que é para casais, Prova de Fogo. É um filme que, puxa, quem assiste fica apaixonado. Então, se você ainda não assistiu, mas só para dizer que também existem outros filmes lá. Então, não são só livros ou estudos, também temos filmes cristãos e louvor. Eu trouxe aqui o Diante do Trono, mas tem Michael Smith, tem Thales, tem vários outros que você pode ir lá e fazer a retirada. Samuel, quanto paga por isso? Não paga nada, você só retira lá, faz o termo, se compromete a devolver e devolve no prazo certinho. E a condição é que são para os membros da igreja. É um acervo da família Campo Belo, onde os irmãos que fazem parte aqui da igreja podem compartilhar desse material. Tá bom? Obrigado, irmãos. Isso aí, vamos lá. Próximo. Temos cantina, temos pizzinha hoje de novo. Top, hein? Tô com uma fome. Eu falei pro Maurício para ele fazer umas frias para mim. É que eu vou levar para a Vânia, que ficou em casa, para a gente assar lá depois. Então, irmãos, ajudem. É para o ministério, é para os juvenis. Importantíssimo, próximo recado, vai rolar uma festa temática francesa aqui na igreja. Eu ouvi um ru-ru aí. Nossa, pelo amor de Deus, festa francesa, meu, comunhão. Olha só, objetivo evangelístico, comunhão, e para levantar fundos para comprar um notebook para os juvenis e também para consertar o projetor deles. Eu queria ressaltar, se algum irmão tocar o coração e quiser fazer uma oferta exatamente sobre isso, eles ficaram muito felizes, porque vai ajudar muito, eles estão precisando. Então, assim, mas o objetivo desta festa é para arrecadar fundos para isso. Vai ser dia 28/9, sabadão, às 7h30 da noite. A gente tem um limite de 100 pessoas. O valor é R$15 por pessoa. Então, assim, hoje nós temos, inclusive, Carol, a Cátia, só para dar um recado, eles conseguiram fazer 27 convites hoje. Então, assim, quem quiser já comprar, já pode comprar agora os 27 convites, ou então já deixa o nome ou comigo ou com a Carol fazendo a reserva para a gente reservar. 100 convites. O que eu tenho de cardápio? Vai ter uma entrada, uma salada. O que você tem direito a esses R$15? Né? Uma entrada, uma salada, 3 panquecas e 3 refrigerantes. Então, e vai ter uma apresentação aqui daquela peça evangelística que a gente fez aquele dia aqui, e músicas francesas. Então, quem quiser, fala com o Maurício, com a Cátia ou com a Carol, ou então deixa o nome comigo, tá bom?
Próximo. Então, está confirmado o ensino da palavra segunda-feira com Marco, reunião de oração às 8 horas. Quarta-feira, reunião de mulheres, 3 horas da tarde. Mulheres de joelho, famílias em pé. Mulheres, venham. É sempre uma bênção. Próximo. Pastor Gilberto, fala aí você. Então, domingo que vem, hoje nós não tivemos, mas domingo que vem, às 17h30, eu pretendo fazer um intensivão do batismo. E então eu vou mostrar todas as figuras do batismo, vou fazer um pacote só. Quem já teve aula de batismo aí vai completar. Quem não teve e quer fazer, aproveite e venha, porque eu vou usar todos os recursos que puder para explicar a respeito do batismo. E logo depois a gente vai marcar uma data para o batismo aqui, tá bom? A água é quente, às vezes fervendo, e eu que o diga. Pronto. Próximo. Veredas Antigas. Próximo fim de semana vai estar acontecendo Veredas Fortalecendo o Relacionamento. Qual que é a ideia desse Veredas? Vai tratar sobre comunicação relacional, a batalha entre a carne e o espírito, como devolver para a alma paz à alma atribulada, ofensa e conflito, seu relacionamento com Deus, com as pessoas de seu convívio e com você mesmo. Então vai ser sexta e sábado, da sexta-feira das 7h30 até as 10h30 e no sábado das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. O que está incluso? Curso, apostila e coffee break. Não está incluso o almoço. Aí o almoço fica por conta de cada um. Valor individual, R$ 60,00 e o valor para o casal, R$ 95,00. E parte desse dinheiro já é destinada para o coffee break que vai ser usado. Então, irmãos, só que a gente tem uma questão. Como a gente está muito próximo, até terça-feira, dia 10, falar direto com a Carol e fazer o pagamento com ela. Tá? Então, os interessados, procurem. Não são tantas vagas, mas é importante que vocês venham fazer. Próximo. É aqui mesmo, aqui no Campo Belo. Quem que falou? Aqui no Campo Belo mesmo. Acesse o nosso site, familiacampobelo.org.br. As pregações estão todas lá, compartilhe, é importante. E se você quiser ouvir os louvores que a gente toca aqui, está lá também, né? Tem lá a parte dos louvores, tem os ao vivo que a gente faz, está tudo lá. Vê se tem mais um. Café dos Homens, esqueci. 5 de outubro, já tem o próximo Café dos Homens marcado. Vai continuar o tema sobre vida sexual. Pastor Jorge que vai trazer a palavra. Acho que é isso aí. Obrigado. Amém, irmãos? Curve a sua cabeça. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais um banquete que o Senhor nos trouxe. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, que cumpre o que Te apraz e nunca volta vazia para Ti. Pai, em nome de Jesus, que seja uma semana de vitórias, uma semana onde nós possamos, Senhor Jesus, praticar o que foi ministrado hoje. E desde já, Senhor, nós proibimos toda a retaliação do inimigo contra as nossas vidas no nome de Jesus. E declaramos, como todos os domingos fazemos, Senhor Jesus, a Tua vitória, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Vão na doce e gloriosa paz do Senhor.